A prova de Deus pela ciência. Alguns ateus usam o argumento que só acreditariam em Deus se a ciência provasse Deus. Porém, esse argumento é plausível e é válido? Vamos analisar aqui este argumento e um debate que ocorreu entre o William Lane Craig e o ateu Autkin. Isso ocorreu em alguns anos e vamos falar um pouco sobre esse debate. Pois existem várias coisas que os ateus e todos nós acreditamos que a ciência não prova, mas nós somos totalmente racionais e acreditamos nessas coisas porque são óbvias. Então, você que chegou agora nesse vídeo, seja muito bem-vindo. Peço que já se inscreva no canal, deixe seu like, curte, comenta e compartilhe esse vídeo. Principalmente, comentar para a gente poder interagir e deixa seu like para fortalecer, para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas que precisam estudar um pouco mais de apologética sobre o ateísmo, para que possa pregar para os ateus, para que eles possam sair do engano e entender o caminho correto da salvação. Então, vamos falar um pouco sobre a questão do cientificismo. Cientificismo ou cientismo é a tendência intelectual ou concepção filosófica de matriz positivista que afirma a superioridade da ciência sobre todas as outras formas de compreensão humana da realidade, religião, filosofia, metafísica, etc., por ser a única capaz de apresentar benefícios práticos e alcançar autêntico. Ou seja, em outras palavras, é acreditar apenas no que a ciência pode provar. Então, os ateus utilizam isso muito para Deus, que só acreditariam em Deus se a ciência provasse. Pois o próprio apóstolo Paulo escreve que Deus, em sua sabedoria, não permitiu que os seres humanos o descobrissem através da sabedoria deles, ou seja, a ciência. Deus determinou que nem mesmo a ciência iria conseguir descobrir e provar a sua existência, pois ele faz isso através do evangelho e da fé das pessoas que têm nele. Porém, vamos tratar um pouco desse assunto de maneira mais plausível e mais complexa. Vamos tentar explanar melhor essa questão do cientificismo. Os ateus ainda vão esperar que a ciência prove a existência de Deus, o Criador do universo, pois a ciência não consegue provar coisas dentro da natureza física, a qual é o campo que a mesma estuda. Então, se a ciência não consegue provar nem tudo que existe no universo, tempo, espaço, matéria e energia, imagina Deus que atua fora do universo. É óbvio que a ciência nunca vai conseguir provar a existência de Deus. Mas vamos continuar. Imagina-se falando do sobrenatural, pois a ciência estuda o natural, a natureza, tudo que está dentro da natureza, espaço-temporal. Porém, nem tudo ainda que está na natureza a ciência consegue provar. Como o William Lane Craig bem disse, que calou o ateu Autkin. Autkin disse em seu debate contra William Lane Craig, abre aspas, ele falou: não há necessidades de um Deus, porque a ciência pode explicar tudo. A ciência é onipotente. Olha só o que ele falou da ciência, que ela é onipotente. Tudo no mundo pode ser explicado sem precisarmos invocar um Deus. Você precisa aceitar que essa é uma visão possível e se tomar sobre o mundo. Você nega que a ciência pode explicar tudo? Ele, Autkin, perguntou isso a William Lane Craig. Lane Craig, no debate, respondeu: sim, eu nego. E Autkin perguntou: então, o que ela não explica? Ele fala o que a ciência não explica, que na mente desse ateu, Autkin, a ciência podia explicar tudo. E William Lane Craig responde: eu penso que há muitas coisas que não podem ser provadas cientificamente, mas que somos todos racionais em aceitar. Deixe-me listar 5 coisas. Ou seja, existem coisas que a ciência não prova aqui dentro do nosso mundo, do nosso contexto, universo, mas a gente, mesmo sem a ciência provar, a gente é maduro o suficiente para entender que essas coisas são verdades. Assim também como Deus. Não precisa a ciência provar Deus, que nós, através da lógica e do raciocínio lógico, sabemos que há um Criador para tudo que existe. Mas vamos ver agora as 5 coisas que o William Lane Craig listou. A primeira delas é verdades lógicas e matemáticas. Não podem ser provadas pela ciência. A ciência pressupõe a lógica e a matemática. Então, tentar prová-las pela ciência seria argumentar em círculos. Outra,
A segunda parte é verdades metafísicas, por exemplo, que há outras mentes além da minha, ou que o mundo externo é real, ou que o passado não foi criado há 5 minutos atrás, aparentando ser velho. São crenças que não podem ser provadas cientificamente, mas a gente, obviamente, acreditamos que o passado não foi criado há 5 minutos, mas a ciência não pode provar isso. Também não pode provar que há outras mentes além da nossa, que o mundo externo é real ou não. A ciência não prova nada disso, mas nós todos somos suficientemente racionais para acreditar nessas coisas, nessas verdades, mesmo sem a ciência provar. Terceiro ponto, crenças éticas sobre declaração de valor. Elas não são acessíveis pelo método científico. Você não pode provar pela ciência que os nazistas nos campos de concentração fizeram algo mal, em contraste com os cientistas das democracias ocidentais. Quarto ponto, julgamentos estéticos. Eles não podem ser avaliados pelo método científico, pois o belo, assim como o bom, não pode ser provado cientificamente, pois a beleza entra na questão da subjetividade. Quinto ponto, a própria ciência. Este é o caso mais notável, pois a ciência não pode ser justificada pelo método científico. A ciência é permeada por suposições que não podem ser provadas. Por exemplo, na teoria espacial da relatividade, a teoria toda depende da suposição de que a velocidade da luz é constante entre quaisquer pontos A e B. Mas isto estritamente não pode ser provado. Nós apenas temos que supor isso para manter a teoria. Então nenhuma dessas crenças pode ser provadas cientificamente, porém são aceitas por todos nós e somos racionais em fazê-lo. Ou seja, tem muitas coisas que aqui dentro mesmo na natureza, o universo, espaço temporal, a ciência não prova. Porém, não precisa e não é necessário prova para coisas óbvias. Enquanto o Dr. William Lane Craig lhe dava uma aula pública e gratuita, onde que se resumia a regalar bem os olhos e manter o olhar fixo para frente, paralisado, feito uma estátua, no maior estilo, o que eu estou fazendo aqui. E no final ainda teve que ouvir do mediador do debate a frase: coloque isso no seu cachimbo e fume. A plateia caiu na risada. E nem precisa dizer que Altx não foi capaz de refutar a lógica de William Lane Craig, nem naquele momento, nem em parte nenhuma do debate. Aliás, não somente ele, mas nenhum ateu militante jamais foi capaz de refutar esse argumento. Então você observa que é apenas uma falácia dizer que não acredita em Deus porque a ciência não pode provar, pois Deus primeiramente está fora do universo. É a mesma coisa que você pegar um computador, uma geladeira ou um guarda-roupa e dizer que não acredita no criador, no montador do guarda-roupa ou da geladeira ou do técnico do computador, porque eles não estão no computador, estão fora. Você vai estudar todo o sistema do computador, mas não vai encontrar o criador. Do mesmo jeito, Deus com o universo, mas pela lógica, você vai saber que aquele objeto tangível, o computador, teve um criador, pois o criador do computador é um ser necessário. O computador é apenas contingente ao criador. Do mesmo jeito, o universo, tempo, espaço, matéria e energia são contingentes, são coisas que existem, porém poderia não existir. Já Deus é o ser necessário para que algo contingente exista, pois poderia existir Deus e não ter criado nada, e as coisas contingentes não existir. Porém, como existem as coisas contingentes, que existe, porém poderia não existir, tem que necessariamente haver um Criador. Pois tudo que tem um começo tem uma causa. O universo teve um começo, portanto o universo teve uma causa, provando logicamente e cientificamente que as premissas estão certas. Tudo que tem um começo tem uma causa. Dentro do universo, tempo, espaço, matéria, energia, física, todas as coisas têm causa anterior a ela. Tudo que existe no nosso mundo pressupõe a existência de um ser criador para a criatura que foi criada. Acreditar que algo pode vir à existência sem uma causa é mais difícil do que acreditar em mágica, pois a mágica
tem o mágico e os objetos que causam a mágica. Se alguma coisa pode surgir do nada, por que não vemos isso o tempo todo ou de vez em quando? Cite algum exemplo de algo que surgiu sem uma causa dentro do universo, na natureza. As experiências cotidianas e evidências científicas provam que tudo precisa de uma causa. Portanto, o universo teve uma causa, ou seja, o universo não pode causar a si mesmo, pois é anticientífico, logo algo fora do universo o criou. Sua causa deve ser além do universo, espaço e tempo, deve ser sem espaço, imaterial, atemporal, não causado e extremamente poderoso, muito parecido com Deus. A causa tem que ter uma natureza supernatural, ela criou o natural. A causa tem que ser poderosa, incrivelmente. A causa tem que ser externa, autoexistente, sem infinita regressão de causa. A causa tem que ser onipresente, criou o espaço e não está limitado por ele. A causa tem que ser atemporal e imutável, criou o tempo. A causa tem que ser imaterial, porque transcende o espaço e limites físicos. A causa tem que ser pessoal, assim definido por quem tem intenção. A causa tem que ser necessária, porque todo o resto depende dela. A causa tem que ser infinita e singular, porque não podemos ter dois infinitos. A causa tem que ser diversas, porém possuir uma unidade. A causa tem que ser inteligente, suprema. A causa tem que ter propósito, deliberadamente criou tudo. A causa tem que ser moral, ou nenhuma lei moral teria sido criada. A causa tem que mostrar cuidado, ou nenhuma lei moral teria sido também criada. A causa também tem que ser autoexistente, atemporal, não espacial e imaterial, uma vez que a causa primeira criou o tempo, o espaço e a matéria. A causa primeira deve obrigatoriamente estar fora do tempo, fora do espaço e fora da matéria. Em outras palavras, não tem limites ou é infinita, inimaginavelmente poderosa para criar todo o universo do nada, supremamente inteligente para planejar o universo com precisão tão incrível, pessoal, com o objetivo de optar por converter um estado de nulidade em universo, tempo, espaço e matéria. Uma força impessoal não tem capacidade de tomar decisões. Ou seja, o argumento cosmológico mostra que é bastante razoável pensar que Deus existe, e é mais óbvio e plausível para qualquer pessoa racional. Portanto, a causa primeira tem que estar fora do universo espaço-temporal, que é no caso Deus, o Criador. Então espero ter esclarecido esse tema aqui com vocês sobre a farsa do argumento do cientificismo, que apenas credibiliza ou acredita naquilo que a ciência pode provar, pois há muitas coisas dentro do universo, aqui no nosso contexto, que a ciência não pode provar. Imagina provar a existência de Deus, mas através desses argumentos cosmológicos sabemos que há um Deus necessário para que tudo possa ser criado, por questão de lógica também. Então, espero que você tenha entendido aqui a priori desse vídeo sobre o cientificismo e sobre a existência de Deus fora do universo espaço-temporal, ok? Então, acabamos o vídeo por aqui, espero que você tenha compreendido. Fique com Deus, deixe seu like, curte, comenta e compartilhe esse vídeo, ok? E também não esquece de assistir os outros vídeos daqui do canal. A gente tem vários vídeos sobre salvação, sobre escatologia, sobre usos e costumes e também sobre apologética e ateísmo, certo? Então, terminamos aqui e até o próximo vídeo.